Olá, você está escutando o Escovando Bits, o podcast da Codecon. E eu acabei de ter os meus tímpanos estourados porque eu botei a intro aqui e eu esqueci de abaixar o volume. O Alexandre estava falando baixo aqui no backstage e eu acabei aumentando muito o som aqui. E aí? O Alexandre, né? Tá aqui comigo. E aí, eu sou o Alexandre da Alp e vamos para mais um episódio. Boa, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, fundador da Codecon. E hoje, acho que os deuses da engenharia de software, os deuses do bug em produção, nos ouviram, porque a gente tinha marcado já pra gravar esse episódio semana passada, já faz mais de uma semana, eu acho. É isso aí. E daí hoje a gente amanheceu com um dos maiores bugs em produção da história, recente, né? Depois do bug do milênio. Coloca na cloud que não cai, Simplesmente, provavelmente todo mundo já sabe, né? Mas, enfim, a CrowdStrike, que fez uma atualização em produção, aí, um teste em produção na sexta-feira, acabou derrubando milhares de computadores Windows aí pelo mundo inteiro. Fez aeroporto da pane, fez banco parar de funcionar. Isso que é bom, né? É a desculpa perfeita pro tio do Zap falar que vai tirar o dinheiro do banco agora, né, velho? Não dá pra confiar no sistema. É verdade. Mas ultimamente não tá dando pra confiar muito, né? Nesses softwares aí. A galera fica testando em produção, daí não é nisso, né? É, porque tá ligado, né? Não sei se tu ouviu falar, mas diz que esse negócio de segurança, de planejamento, Scrum Master não serve pra nada, né? já diz o cara da caixa na Febraban, então, porra, tem que colocar código em produção em 15 dias, sem teste. Sim. Eu recebi um meme aqui, tava escrito assim, como que era? Era a figurinha dele, assim, daí fala assim, estou dando assessoria na CrowdStrike agora. Errando, mas tá funcionando. E hoje a gente tá aqui também com um patrocinador, né? A Nearsure é a patrocinadora do episódio de hoje e quer dizer para a nossa audiência que eles possuem dezenas de vagas para pessoas desenvolvedoras no Brasil, para trabalhar em projetos de grandes marcas de fora do Brasil e receber em dólar, veja só. Acesse agora o site nearsure.com e confira as vagas disponíveis. Agora sim, podemos voltar à programação normal. E hoje eu não preparei nenhum jogo. Eu tava preocupado demais vendo memes sobre a CrowdStrike, aí eu não consegui preparar nenhum jogo hoje. Não, o jogo do dia é quem consegue fazer a Azure voltar mais rápido hoje. Aí vamos ver quem ganha. Eu vi um tutorial de como resolver o problema, de se teu Windows tava dando a tela azul ali, né? Daí os vários passos, assim, daí alguém foi lá e respondeu em cima desse, assim, primeiro passo, instale Linux. O padrão do Windows, né? Reinicia e vê se funciona no retorno. É, verdade. Bora lá? Então, hoje a gente vai contar a historinha? Isso, hoje a gente vai ter um episódio no formato de Code Contos, onde a gente vai ler algumas histórias aqui enviadas pelos nossos ouvintes. E também a gente achou umas histórias no Twitter aqui legais pra gente rir um pouco e ler. E, como eu falei, né, os deuses da engenharia de software estão com a gente, porque hoje o episódio é sobre bugs em produção. Então, eu vou ler aqui a primeira história, vamos lá? Vai lá. No meu primeiro dia de trabalho como desenvolvedor de software júnior, que foi também o meu primeiro cargo efetivo depois da universidade, eu estraguei tudo. Quem nunca estragou tudo? Primeiro emprego é pra isso. Basicamente, recebi um documento detalhado como configurar meu ambiente de desenvolvimento local, o que envolve executar um pequeno script para criar minha própria instância de banco de dados pessoal a partir de alguns dados de teste. Depois de executar o comando, eu deveria copiar a URL, senha, nome de usuário do banco de dados gerado pelo comando e configurar meu ambiente de desenvolvimento para apontar para esse banco de dados. Infelizmente... Peraí. Antes de ler essa parte aqui, que é o plot twist da história já. Pô, essa parada de configurar ambiente em emprego novo é complicado, né? Meu Deus. Tu acha que nunca fez isso, né, Alexandre? Tu trabalha há 83 anos na mesma empresa? Então, mas é que o problema é que nesses 83 anos a gente já deve ter tido umas 83 stacks diferentes, né, cara? Mas eu assim, uma coisa eu tenho que compreender, eu não sei pra onde essa história vai, tá? Quer dizer, eu imagino. Mas, cara, esses tutoriais de montagem de ambientes estão sempre incompletos, né?
ou alguma vez tu trabalhou em algum lugar onde tu conseguiu subir o ambiente de primeira conforme o README do boilerplate. Nossa, eu queria chegar numa empresa assim, digitar, tipo, npm install, sei lá o quê, npm install empresa, e daí pronto, tá funcionando. Seria, perfeito, tá ligado? A gente tá tentando fazer isso faz 6 meses, tá? E não é tão simples assim, mas é isso aí. Pois é. Vamos lá, continuando a história. Infelizmente, em vez de copiar os valores gerados pela ferramenta, por qualquer motivo, usei os valores que o documento tinha. Por que tinha valores no documento? E quem tinha acesso a esse documento? Né? Aparentemente, esses valores eram, na verdade, para o banco de dados de produção. Por que eles estavam documentando? Por que eles estavam documentados no guia de configuração do desenvolvedor? Não tenho ideia. É que esse documento foi feito pelo Júnior também. Pô, cara, daí é complicado, né? Isso aí tem tantas coisas erradas em botar isso ali, mas beleza. Então, pelo que eu entendi, os testes adicionam dados falsos e limpam os dados existentes entre as execuções de testes. O que basicamente limpa todos os dados do banco de dados de produção. Detalhe, né? Era a senha do banco de dados de produção e era uma senha com permissão para deletar dados, né? Que estava no documento de montagem do ambiente da empresa para quem entra. Nossa, cara. Nossa. Honestamente, eu não tinha ideia do que fiz e não demorou cerca de 30 minutos para que alguém percebesse o que tinha acontecido. O escritório pegando fogo, assim, a galera correndo de um lado pro outro. Depois disso, o CTO me disse para sair e nunca mais voltar. O cara, tipo, acho que o CTO nem sabia o que fazer, tá? Ele falou assim, cara, vai embora e não volta mais. Aí que tá, né, cara? Eu só tô esperando, né? Se esse coitado vai ser o único que vai sofrer as consequências, porque eu acho que tinha que demitir o setor de documentação inteiro, né? Né? É verdade. E o próprio CTO, né, que deixou isso passar, né? De alguma forma. Bem nessa. Ele também me informou que aparentemente haveria problemas legais devido à gravidade da perda de dados. Eu me ofereci e praticamente implorei para me deixarem ajudar de alguma forma para me redimir, mas minha ajuda não foi aceita. Pior que não tinha nem intimidade, né? Cara, era o primeiro dia do cara, meu Deus. Cara, eu tô de cara ele se sentir culpado, velho. Não tem sentido ele se sentir culpado. Quando eu saí, parecia que toda a equipe de desenvolvimento estava em modo de pânico. Aquilo que eu falei, ó. Todo mundo correndo de um lado pro outro. Eu enviei uma mensagem ao CTO explicando o erro, mas não obtive resposta. Pouco depois de enviar a mensagem, tive minha conta do Slack desativada. Isso aconteceu faz poucos dias e eu ainda não tive notícias do RH. E a história acabou. E aí? Cara, sugestão, fica quieto e fica recebendo salário, velho. E outra, a culpa não foi tua, velho. A culpa não foi tua, cara. Não tem como. Verdade. Não tem como. Meu Deus, eu tô com dó do cara e pensando o Huawei que se deve ter dado. Eu só espero que não seja uma empresa que lide com dados bancários nem médicos, velho. É a CrowdStrike. A história foi mandada ontem de madrugada. Né? Boa. Então vamos lá, cara, lá na firma temos um plugin de banco de dados personalizado que escrevemos e executa filtragem de segurança para resultados de pesquisa de documentos. Até aí tudo bem. Um dia, algumas semanas após a atualização da base do Dockerfile para o plugin, notamos que as threads do banco de dados estavam travadas indefinidamente, sem nenhuma razão ou motivo aparente nos logs ou métricas. Eventualmente, os pods do Kubernetes, ó, que bonito meu inglês, melhor do que Node.js, né? Sim. Não, mas peraí, sobre isso, eu até fiz um tweet ontem, porque eu acho muito engraçado que não existe padrão nenhum, assim, na área de desenvolvimento de software. Tanto é que a mesma pessoa, tipo o Alexandre, que fala Kubernetes, ele vai falar, sei lá, ao invés de falar two factors, ele fala 2FA, entendeu? Tipo, não existe. A regra se baseia no Spider-Man 3, tá ligado? É Spider-Man 3, velho. É isso aí. Spider-Man. Então, os pods do Kubernetes, executando as instâncias do banco de dados distribuídas, ficavam sem threads e começavam a cair e rejeitar o tráfego de leitura e gravação. E teríamos que rejeitar tudo para evitar interrupções de P1 e redefinir o condicionamento de tráfego. Caracas, estamos bem aqui. Vamos chamar um SysOp para nos ajudar. O que estava acontecendo? Nem eu, por hora. Depurado por dias e dias a fio. Noites longas.
A maioria da equipe é paga como sênior, mas codifica como júnior. Né? Então, a depuração era um esforço de uma ou duas pessoas com 10 outras sentadas tentando ajudar. Tipo obra da companhia de águas, né? Isso aí deve ter sido na época do presencial ainda, né? Pois é. O plantão também era infernal, porque você teria que definir alarmes para saltar de pods ou P1, ou o P1 aconteceria. Depois de analisar profundamente as implicações da atualização, postar em fóruns e tentar errar em correções aleatórias sem sucesso, Tentar errar é muito bom. finalmente percebemos que uma nova classe de cliente Java HTTP estava enterrada nas dependências de código que vieram junto com a atualização. Eu acho que entendi. A nova implementação do HTTP Client renomeou todas as configurações de timeout e também adicionou mais duas que precisavam ser definidas. A pessoa que realizou a atualização não adicionou as novas configurações de timeout, o que estava fazendo com que qualquer timeout do lado do servidor nosso banco de dados recebesse quando o nosso plugin personalizado fosse invocado, nunca fosse manipulado pelo lado do cliente. Em vez disso, a chamada iria apenas esperar por uma resposta do servidor indefinidamente. Tá bom. Na prática, basicamente, alguém esqueceu de definir timeout e o negócio ficava lá esperando para sempre. Esperando. Depois de várias semanas, fizemos uma correção literal de 2 linhas de código para adicionar as configurações de tempo limite e consertamos tudo imediatamente. Meu chefe aprendeu a não aprovar nenhuma atualização de dependência importante de PR sem que vários superiores fizessem a devida diligência nas mudanças importantes no changelog daquele dia. Cara, isso me lembra um negócio, cara, que é uma coisa que eu falo com quase todos os clientes. Eu falo assim, cara, aprova aí comigo, porque se tu não aprovar e eu publicar, a culpa é minha. Se tu aprovar e eu publicar, a culpa é nossa. E aí é isso, cara. É isso. É verdade. Pra isso que o code review é tão importante, né? Mas o ruim é que, cara, de dependência de biblioteca é muito difícil tu pegar, cara. É muito difícil. Sim, é. Aí tá, tem que ter um ambiente de teste muito, muito completo pra tu conseguir pegar essas coisas, velho. Até que nem o caso dele aqui, que é a questão de timeout. A gente teve problema num cliente faz pouco tempo, num projeto que a gente desenvolveu, que o que fazia tudo não funcionar, é aquele negócio, na minha máquina funciona, né? A gente testou em vários lugares, são vários containers que rodam para rodar um serviço específico lá, e no ambiente do cliente o negócio não rodava. Por quê? Porque existia uma rota lá que capturava qualquer questão de DNS que não era encontrada. Então, basicamente, o nosso serviço achava que o servidor de banco de dados tinha subido e ficava tentando conectar para sempre. E é aquele negócio. Não é uma pessoa que vai conseguir identificar isso, sabe? É muito complicado. E quando é referência de biblioteca, velho, ainda mais agora que todo mundo trabalha com JS para tudo e são 1 milhão de interdependências, é quase impossível. Se não fosse o Git lá te avisando problemas de dependência e de segurança, eu acho que era quase impossível. O Gus chegou aí, ó. Opa. Com meia hora de atraso. Pô, foi mal aí, galera. Tava numa live ali, incrível. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de hoje. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Sacanagem. A gente terminou aqui de ler a história e daí o Gus entrou aqui. Gustavo Caetano, né? Famoso aí das Papinho Tech, né? Amigo do Mandei. É o grande... ele é mais conhecido como amigo do Mandei do que como Gustavo Caetano, né? Isso. E aí ele me apelidou de Gustavinho da galera, e o que me incomoda profundamente. Não me chame assim. Então, beleza. Estamos aqui com... Pelo menos é um apelido de respeito. Eles me chamam de o moleque do computador. Então, tá tudo certo. Em algum momento todos fomos chamados assim, né, cara? Inevitavelmente. E eu tava falando aqui, Gus, com o Alexandre, que a gente deu muita sorte hoje que a gente tá lendo histórias de bugs em produção. E hoje aconteceu o maior bug em produção da história da humanidade, né? Depois do bug do milênio. Você tava prevendo, né, que ia acontecer isso? Exatamente. A gente marcou faz 2 semanas já isso aqui, pensando, né, que hoje ia ser o Dia Mundial do Bug em Produção. Provando mais uma vez que não se deve fazer deploy na sexta-feira, certo? Isso já tá mais que provado, né? Mas o ruim é que eles fizeram na quinta, né, velho? Esse é que é o problema. Aí matou a regra. Eles deviam ter feito literalmente hoje, mas começou ontem de noite já. Aí acabou com a regra. Eu acho que a gente pode mudar a regra pra não faça deploys que
perdurarão a sexta-feira. Daí a gente só tem um slot de fazer deploy de segunda, 6 até o meio-dia. E não faz mais deploy. Mas é que pensa, se eles tivessem feito hoje à noite, na sexta à noite, eles iam ter que trabalhar amanhã, né? Então é pior, né? Provavelmente eles vão ter que trabalhar amanhã de toda forma. É. Se não os devs, o jurídico, com certeza, né, velho? Nossa senhora. E ainda o pior é o seguinte, cara. A Microsoft ainda recebeu a culpa ainda, né? Legal, interessante. Sim. É que o erro estourou lá, né? Culpa do Windows. A tela azul foi lá. É natural que assim ou seja, né, cara? Porque pensa bem, cara, você tem lá um monte de estrutura rodando com Cloud Stack, rodando com Linux, com outros sistemas operacionais, aí quando tem um bug crítico, simplesmente alguém escuta só um espirro lá no fundo e passou. Aí quando isso envolve a Azure, e isso da tela azul, velho, não tem como, cara. Não tem como não cair em cima dos caras. Vamos lá para a próxima história, então. Assumi uma ferramenta de execução de relatórios que já existia há muito tempo. Funcionou bem nos testes, mas os clientes reclamavam que era incrivelmente lento e ficava mais lento com o tempo. Aqui no caso, então, não é um erro de produção, né? Ele pegou um erro depois que ele assumiu alguma coisa, né? Provavelmente, porque ele assumiu uma ferramenta. Já estava em produção, né? Já estava em produção. Já estava em produção. E os clientes eram sempre informados de que era assim mesmo. Para de encher o saco, cara, é assim mesmo. O projeto e a escrita da ferramenta eram meio bizarros. Ela tinha uma função principal chamada de do, né? Que executava as tarefas do relatório sem receber nenhum argumento. Nossa. Os devs antigos tinham implementado sua própria forma de tratar os dados para economizar alguns bits. É bom, né? Bom. Por que eu vou fazer uma tarefa... Como que é aquela história? Por que eu vou fazer uma tarefa de 5 minutos se eu posso passar 5 horas automatizando? Mas também tem aquele negócio, né, cara? Tu sabe que para todo problema complexo, difícil, que tá levando anos para resolver, sempre existe uma solução fácil e rápida que está completamente errada, né? Cara, tem também uma outra situação, assim, que supostamente, né, vários times de desenvolvimento fazem o quê? Você cria um bug de propósito, coloca em produção, e você já tem a solução do próprio bug na sua manga. Aí o software vai em produção, o cliente fala, temos um erro, olha, ele reporta e você magicamente resolve o erro em segundos, mostrando uma altíssima produtividade. Mas isso assim evidentemente que eu estou... promovidos, né? Assim, eu só queria deixar claro que eu estou aqui apenas num ambiente de hipóteses. Entendi. É tipo empresa de antivírus, né, cara? Que pela lenda faz os vírus pra vender o antídoto, né? É verdade. Exatamente. São as lendas urbanas aí da área de desenvolvimento de software. Voltando aqui, levei um bom tempo pra entender que essa função estava baixando todo o banco de dados para cada consulta antes de executar a consulta localmente. Isso que é um código bom, né? É que era pra economizar alguns bits, né? Então lembra que economizaram bits. Tá tudo certo. Só não economizaram dados, no caso. Isso, Só bits. Aí foda-se. Mas isso não é um problema, né? O problema é que é só você colocar mais memória. O problema não é performance. Ainda mais se o código é em Java, né? Não é que o algoritmo é ruim, é que você tem pouca memória. É verdade. Bota a culpa no cliente de novo, né? No fim, impressionei muito meu gerente ao reduzir o tempo de execução dos relatórios de 20 minutos para 20 segundos em média. Olha só. Esse cara aí foi promovido, ó. Mas ele não arrumou um bug que ele fez, né? Ele arrumou o bug que outra pessoa tinha feito. É que nem na história anterior, né, cara? Lá na empresa, os devs recebem como sênior, mas programam como júnior, né? Acho que deve ser o caso daí. Tem muito por aí, né? É o famoso sênior de 2 anos, né? Sênior bombado. O trabalho era num grande banco, em uma equipe de 25 desenvolvedores. Minha estratégia sempre foi começar pelas coisas mais difíceis. Então, diariamente eu começava por um bug que estava lá há mais de 2 meses. Um teste de integração falha aleatoriamente e um dos programas de trabalho mais antigos e estranhos. Mas é bom essa parada aí de ele só pegar bugs que estão lá 2 meses, porque ele deixa dar uma marinada, né, primeiro, ver se realmente é um bug, daí depois de 2 meses... Se alguém reclama... Tipo assim, surgiu um bug semana passada, eu não vou resolver, espera ele dar 2 meses, daí eu vou ver. É porque vamos imaginar que apenas um usuário descobriu o bug. Não vale a pena resolver, certo? É verdade. Ou o cara acha que bug envelhece que nem whisky, tá ligado? Vai ficando melhor conforme passa o tempo.
É verdade. Agora, o que seria um programa estranho? Ah, cara, eu já vi várias já. Cara, pode ser a folha ponto da empresa. É um que você não entende? Ah, mas aí é todos, né? Aí fala, não, tá esquisito isso aí, tá esquisito. Então, aqui vou eu puxando o aplicativo VB.net. A primeira coisa que notei é que há estruturas estranhas e go-tos em todos os lugares. Mas isso tá errado? Não tô vendo problema. Normal. A base de código para este trabalho tem 45 mil linhas e depende de uma tabela de banco de dados que tem bilhões de linhas. Um negócio robusto aqui, não? É um cálculo bem difícil com toneladas de partes regulatórias. Leva cerca de 45 minutos para ser executado. Achei rápido. E o que seria uma tonelada de código aí? É o peso dos HDs, cara. É a quantidade de HDs necessária para as bilhões de linhas. É assim que se mede peso em unidade de É disco. a mesma coisa do outro cara lá que tava economizando alguns bits. Esse aí também. Ele tava com bits demais, no caso. Daí fica pesado. Entendi. Aí, inclusive, você pode falar que você trabalha na empresa verde, né? Que usa menos material radioativo. Tem agora aquele, como que é? ODS? Da ONU, né? Objetivos da ONU, né? É. Aí, ó. Dá pra você aumentar, inclusive, o seu preço. Ao você... Selo verde, né? No software entregue, assim. Nosso software economiza bits. Isso. Também notei que isso foi desenvolvido por algum maluco em algum lugar em um Excel usando VBA. Então os desenvolvedores o migraram para VB6. Nossa senhora. Eu achei um Só pouco tô de vendo bullying vantagem. aqui, não? Qual o É? problema de fazer um Excel com VBA? É, Não o pode? Excel é bom porque ele já é o próprio banco de dados, né? Então fica tudo num grande monolito. Aí o cara desliga o disco sem querer e corrompe o banco de bilhões de linhas. Tu abre o teu software, só um arquivo Excel ali. Já era. O Excel dizem que é o primeiro no-code, né, da história. Low-code e tal. O que tem de empresa grande que até hoje roda gerindo tudo no Excel, velho, acho que é uma coisa considerável. O que a gente chega em empresa pra atender, velho, os caras fazem miséria no Excel. Dá até vontade de assim, não, cara, tu não precisa modernizar, o teu Excel tá perfeito, velho. Não tem por que mudar. Não tem por que você gastar uma quantidade de dinheiro absurda pra simplesmente tirar do Excel. Tá funcionando e tá lindo, eu nem sei se eu consigo fazer melhor. E se você usar o Google Sheets, você economiza HD. Porra, velho, que ideia sensacional. Eu vou migrar teu software pra cloud, eu só pego o Excel dele e subo no Drive. Olha aí. Olha só. Ideia genial, hein? Olha, ó, estamos com serviço de migração pra cloud aqui, mano. Usando o quê? Google Cloud. Dá pra falar que é Isso. Google Cloud. Pelo menos não caiu hoje, né, velho? É, O que mostra alta disponibilidade. exatamente. Tem que usar palavras-chave, assim, que fazem o seu preço ser um pouco maior. Selo verde de economia de bits, alta disponibilidade, Google Cloud. Essa proposta Economia foi de construída com chat GPT. Pronto, a gente também usa IA agora. Então, o programa todo é uma bagunça. Passei um mês, 2 sprints nisso, e aprendi muito sobre a estrutura de dados e sobre o negócio. Verifiquei se o código estava fazendo o que deveria e não encontrei nenhum bug ou problema com o código. Ué, mas então, por que ele é esquisito? Ó, Não mas entendi. tem outro ponto, né? É uma bagunça, O mas não bug- tem erro, então não é uma bagunça. É. O bug também faz a pessoa crescer a senioridade dela também, né? O cara falou ali, aprendeu muito sobre o negócio, né? Tentando resolver um bug. Mas a PDI, gente né? tem que olhar o seguinte, e ele não encontrou nada, então a gente tem que ver o quanto ele aprendeu de fato, né, velho? Então não é uma bagunça, concorda? Exato, ele tava errado no contexto inicial. Mas ainda tem história, hein? Ainda tem história. Depois eu fui analisar a aleatoriedade do bug. Descobri que ele acontece todo mês na primeira segunda-feira. Olha aí, ó. Ele descansa no final de semana. o bug. Então, acho que é uma coincidência estranha. Encontrei o DBA, liguei pra ele e perguntei o que acontece no banco de dados no fim de semana. Desliga e liga de novo. Ué, Dá uma descansada pra economizar uns bits. cara, essa é uma estratégia bem interessante, hein? Imagina só, igual você é um aquele- DBA, você desliga, tipo, fecha o servidor, aí não cria bug, né? Aí você não precisa verdade. trabalhar. É igual aquele cara lá do programa do Jacan lá. Lembra que ele desligava o freezer de noite Óbvio. e ligava no outro dia? Economizar Que energia, bom, né? que bom que os dados não são perecíveis, né, velho?
Pois é. Você pode falar assim, por que eu vou precisar gravar, armazenar informação em final de semana, cara? Tá todo mundo descansando. Ninguém quer usar o banco, né? Tá certo. O meu software é pra horário comercial só. A resposta é que não acontece praticamente nada. Há apenas uma tarefa de reorganização de índice que otimiza os índices. Isso me fez pensar. O código que analisei depende da ordem das linhas da tabela. Eu não tinha provas. Mas minha única coisa era que essa reorganização do índice falharia na classificação das linhas. Que isso, cara? Um homem sem provas é um homem sem... Não tem uma frase assim de impacto? Então, ele chegou até um certo ponto e aí depois ele falou, não, daqui pra frente é aleatório. Dou meu feedback para minha equipe e minha hipótese é rejeitada. Dizem que essa não pode ser a causa. A reorganização do índice não está alterando a ordem das linhas. Depois disso, deixei o assunto pra lá. E ficou com remorso. Pô, mas não teve ninguém pra ir lá e testar pra ver se era isso ou não, né? Tipo, ele só era a opinião de um contra a opinião do outro, né? Mas vamos lá. A gente tem uma premissa muito básica que é, estava funcionando, né? Então, por quê, velho? Por quê? E ele mesmo fala que é sem bugs. O código ele não achou nada. Não, mas ele falou que esse era um bug de Aleatório. 2 meses, né? Que ele aleatorizava as paradas. E daí, então... Isso. Então não era, tipo, funcionava, mas ele tirava a ordem que deveria estar, né? Era basicamente isso. Mas o bug era um teste de integração que acontecia. Mas então, provavelmente, depois de um tempo, ele voltava ao normal. Era só no teste de integração. Isso, acho que sim. Eu acho que você aplica a frase errado, mas funcionando, neste caso. Exatamente. 6 anos depois, nossa, o negócio é longo. 3 anos depois de eu ter deixado este emprego, cara, o cara ele ficou com tanto remorso que ele continuou querendo saber o que deu depois. Eu encontro um de meus antigos colegas. Na conversa ele diz, ei, descobrimos qual era o problema com o bug. O que foi no final? Reorganização de índice. Inacreditável. Ele tá em tanto remorso que ele escreveu sobre isso, tá ligado? Pra contar pra outras pessoas. Eu lembrei de uma coisa aqui, velho. A gente tem um cliente que aí, certamente eu não posso denominar, porque talvez ou não ele seja ativo. Ele tem um servidor dentro da empresa que roda um Linux muito velho, tipo kernel 2.3, rodando um sistema de banco de dados que eu não posso dizer o nome. E um sistema que contém dados de saúde, mas eu não posso dizer a área. E existe um sintoma que todo dia, no começo da manhã, o servidor ele tá lento, né? Porque ele rodava numa máquina lá, muito velha. E aí a gente chegou à conclusão que isso acontecia porque o servidor tava com pouca memória de fato, mas como ele era um servidor 32 bits, a gente não tinha como aumentar além do que tinha e tal. E aí a gente falou para cliente, bom, tem 2 soluções, a gente pode tentar portar a aplicação para uma versão com um kernel mais novo, 64 bits, e dar uma olhada no que pode ser. Solução número 2, virtualizar essa máquina e dar uma bombada, para ela ficar um pouco melhor e dar uma sobrevida no negócio. Dela, não, eu tenho uma solução melhor. Já faz 2 anos que todo dia eu desligo ele às 6 da manhã e reinicio e fica tudo certo. E é isso. Olha aí, ó, vocês falando, não fazia sentido reiniciar, mas sempre faz. E o Tem uma jeito outra certo, ela história também, só que era 18 horas. Todo dia às 18 horas o serviço caía. E os caras procurando, falaram, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? E aí acharam esse padrão, 18 horas o sistema cai. Aí depois de muito procurar e vasculhar, eles descobriram o seguinte, uma senhora limpava CPD lá, os hacks e tal, 18. ela tirava um negocinho da tomada, porque falava assim, não, eu preciso usar a tomada. Aí ela colocava o aspirador de pó, e aí durante esse período o serviço ficava indisponível. A gente já tá chegando no final do episódio, mas a gente trouxe aqui umas rapidinhas do Twitter, e que são pessoas que contaram assim umas historinhas e a gente pode ler e comentar em cima aqui. A primeira aqui que a gente achou foi do Cairo BJJ, e a história dele é a seguinte: rodei uma carry em produção e travei o ERP da empresa por quase 2 horas, sem vender ou comprar. Foram alguns milhares de reais. Só que não era na conta dele, tá tudo certo, velho. Uma pessoa aí que compartilhou a senha do
do banco de produção, né? O problema não é você criar o problema. O problema mesmo é descobrirem que foi você. Esse é o real problema. Por isso sempre logue com o usuário do teu colega, né? Do teu amigo. É uma boa tática. Cara, lembra essas rapidinhas, a gente tinha um sistema de pedidos que rodava em muitas pizzarias, lancherias e tal, que por mais ou menos uns 2 anos e meio, no checkout, o botão de checkout estava escrito: faça seu peido ao invés de pedido. E nunca ninguém observou. Isso foi observado um dia que uma redatora foi ver o sistema fazer um folder e ela descobriu: 2 anos e meio, velho, em produção, faça seu... Era um charme, né? Faça seu peido. De certos clientes olhavam e já achavam engraçado, assim. Ah, olha aqui essa pizzaria. Faça seu peido, kkk. Pessoal pra Frentex, engraçadinho. A próxima aqui é do IB Silva. Trabalhava com automação predial. Errei o comando e dei reload em todas as controladoras de um prédio de 24 andares no centro do Rio. Todas as luzes apagaram e só voltaram depois de 2 horas. O pessoal que tá acostumado com desenvolvimento web, né? Que tipo, só reiniciar ali, ó, cloud, não sei o que. Olha isso. Olha o trabalho. Eu acho que o ID do Twitter dele devia se chamar Imbecilva. O que vocês acham? Mas também é o seguinte, a pessoa vai reclamar lá, vai ligar lá, fala assim: não, senhor, nós estamos aqui resolvendo, aguarde, nas próximas horas voltará. Aí volta, e aí fala: o pessoal realmente resolveu o meu problema. Dá pra passar isso aí tranquilo. Mas esse é bom também, que dá pra tu botar a culpa em outra pessoa, né? Que nem tu falou. Dá pra botar a culpa na central de energia, sei lá, deu problema, queimou aqui, ó. Tivemos difusor. Um problema técnico. Qual? Um problema técnico. O cliente nunca precisa saber. Não, aqui não. Próxima história aqui é do Uncle Jack. Durante a última verificação no código, por acidente, apaguei o número num higienizador de banco de dados, fazendo lente 64 virar 6. Mandei para teste, foi aprovado. Pô, olha aí, ó. Não é só mais uma pessoa que tem a culpa, é mais de uma, então, né? Tem cúmplices. Subi pra prod, no dia seguinte, meu chefe me chama pra pedir ajuda, já que 5 milhões haviam sido mandados pra contas erradas. Nossa senhora. É... Então, é aquele mal, né, cara? Sabe aquele seu colega que manda pra você assim e fala assim: aprova um PRzinho pra mim rapidinho? Aí você sempre aprova. Aí o dia que você não olha nada, acontece um negocinho desse aí, ó. Daí foi ver um PR com 83 arquivos alterados, esse aí, né? Tipo, foda-se, eu não vou ler agora. 6 da tarde. Aprova. Confio no meu amigo. Confia. E é o bom é que daí você coloca a culpa em quem aprovou, né? Fala: não, mas por que você não viu o meu erro? É verdade. A próxima aqui é do Lucas Edu. Meu primeiro estágio. O cliente fez uma campanha na landing page no final de semana. 20 mil reais investidos. E só perceberam no domingo que não chegava leads, pois o formulário não funcionava. Esqueci de concluir a integração com o CRM. Esse daí é clássico, né? Pra quem trabalha em agência, principalmente. Nossa, não, e a gente é especialista em fazer isso, né, velho? Esses tempos chega um cliente pra mim e fala assim: Alexandre, queria ver por que meu e-mail não tá funcionando. Mas foi mexido alguma coisa de configuração de domínio? Não, nada, só a agência que foi ativar o RD, tá ligado? Aí tinha que colocar um CNAME na frente, eles mudaram o DNS pro DNS deles e tudo foi embora. Mas nesse caso aí eu acho que é simples de resolver, cara. Porque você pode virar e falar assim: o pessoal realmente não entrou nesses dias, eu acho que tem que aumentar aí o Google Ads e tal. Sempre o dev cansado sempre tem uma forma, né, de ou tirar chega a culpa dele, né? Jogar batata assando pra outra mão. Chega pra gente e fala: acho que tem que melhorar a cópia, hein? Não funcionou muito bem no final de semana. Não tá convertendo esse site aqui. Aí depois que arruma e começa a aparecer lead, aí tá vendo? Eu avisei, eu falei que precisava aumentar o investimento. E vocês têm mais alguma história aí legal de bug em produção, não? Cara, o problema é que quando ela acontece com a gente, ela nunca é uma história legal, né? É verdade. Não, mas, cara, diversas já, cara, diversas. Tipo, o cliente pede com todo: por favor, preciso desse bug, preciso disso resolvido pra amanhã, e a gente tem aquela prática de não fazer deploy na sexta-feira, e, cara, é assim, ó, nenhuma boa ação vem sem punição, velho. Tu faz a boa ação pro cliente fazer um deploy na sexta-feira, e tu vai ter que trabalhar final de semana. Não tem, é divina essa relação. Então o recado de hoje pra galera é esse, né? Não faça deploy na sexta-feira, principalmente se você trabalha em uma empresa que presta serviço para
Microsoft, de um software de segurança específico, assim, que é usado por aeroportos, hospitais. Daí é melhor não. A gente acordou com a notícia de que ia rolar a Terceira Guerra Mundial e, na verdade, era só um bug em produção, né? Cara, pensa quantas pessoas hoje devem ter contraído úlcera, né? Nervosa, por conta disso, né, velho? De histórico. Então é isso, gente. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado, Gus, pela conversa aí, por ler essas histórias e pelas histórias engraçadas aí que a gente contou. Você só agradece metade pra mim, né? Porque eu só participei de pouco. Isso, O agradecimento pra mim é Chegou na menos, é metade. menor. É o Gustavinho da galera, né? Agradecer. Isso. Exatamente. Tinha esquecido. O Gustavinho da galera ou o amigo do Mano Davin. Muito obrigado. Inclusive, eu tinha convidado o Mano Davin pra esse episódio, mas ele não pôde, daí por isso que o Gustavinho da galera veio no lugar dele. Que é a segunda opção, né? Eu sou um tapa-buraco no final. Não, mas é real, eu tinha convidado ele, mas tipo, faz tempo já que eu tinha convidado, só que ele falou que tava de férias, sei lá o quê. Acho que é isso aí, Porque era uma mentira, desculpa, né? ele tava em live agora, né? É, verdade. Ele não queria participar aqui mesmo. Mas ele provavelmente vai participar de outro, eu vou encher o saco dele ainda. Se ele participou do Papinho Tech, ele tem que participar do nosso. Ah, de qualquer um, então. Exatamente. Exato. Ele não tem critério, assim, de excelência muito alto, não. Pode ficar tranquilo, Gabriel. É verdade. Mas é isso então, pessoal. O Escovando Bits é o podcast da Codicom e ele fica mais legal com as suas histórias. Hoje a gente leu algumas aqui e se você tiver alguma história de estágio, a gente queria fazer um episódio sobre estágio. Pode mandar lá pelo e-mail podcast@codicom.dev ou no site codicom.dev/podcast. Siga a Codicom nas redes sociais, assine nosso podcast no seu agregador preferido. Este podcast teve a apresentação de Gabriel Nunes, a participação do Alexandre Klosterman e a meia participação aí do Gustavo Caetano do Papinho Tech. E o roteiro foi escrito aí pelo pessoal da Atena Mídia, edição e sonorização da BZT Áudio, design da Priscila Batiste. Valeu e até mais. Valeu. Valeu, galera. Este podcast foi editado pela BZT.